Olá, alunos do segundo ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, continuaremos o estudo da termodinâmica e em seguida faremos a correção da atividade do dia 17/6/2020. Vamos lá? Temos então aqui, para estudarmos hoje a equação de Clapeyron. O comportamento de um gás ideal em relação à pressão, volume e temperatura é regido pela equação de Clapeyron. Temos então, que PV é igual a nRT, ou seja, em que P é a pressão, V o volume, T a temperatura, certo? Do gás, N é o número de mols do gás e R é a constante dos gases perfeitos ou dos gases ideais, E o seu valor só depende das unidades de medida. Os valores mais usados são R igual a 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin e 8,3 joule por mol vezes Kelvin. Sendo N, então, igual a massa da substância dividido pela massa molar dessa substância, onde a massa da substância é medida em gramas e a massa molar da substância, certo, é medida em gramas por mol. Logo, para chegar a essa expressão, certo, matemática, é necessário lembrar alguns conceitozinhos que já estudamos. Então, a quantidade de matéria que contém sempre o número de 6,023 vezes 10 a 23 partículas, certo? Que podem ser átomos, moléculas ou íons, é determinada mol. Esse número constante de partículas é chamado de número de Avogadro. Perdão, meninos. Tranquilo? Por exemplo, um mol de oxigênio, ele possui, certo, 6,023 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Logo, para obter, certo, o número de mols, N, certo, contido em uma certa massa de substância, usamos essa formulazinha aqui dada, N igual a Mzinho dividido por Mzão. Tranquilo até aí? Podemos continuar? Temos agora o trabalho numa transformação gasosa, sendo, ela a pressão constante. Logo temos o seguinte, vamos considerar, certo, um gás ou um sistema contido num recipiente provido de um êmbolo que pode se deslocar sem atrito. Vejam aqui o nosso exemplo, conforme, é mostrado aqui na figura. As variáveis de estado iniciais são pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Se fornecermos calor, então, a esse sistema, provocará também um aumento na colisão, certo, das partículas com as paredes do recipiente e, naturalmente, ocorrerão também colisões com o êmbolo. Em consequência disso, podemos verificar, certo, que uma força F será aplicada sobre o êmbolo para então se expandir, fazendo então com que este êmbolo ele se desloque, certo, a uma distância D. Nesse caso, a transformação sofrida pelo gás é efetuada a pressão constante, pois, não vai variar o peso colocado sobre o êmbolo. Logo, o trabalho será igual a pressão vezes a variação de volume, certo? Em que, ou
Trabalho igual a pressão vezes volume final menos o volume inicial. Temos então que, comparando os valores do volume inicial e do volume final, certo? Podemos chegar a algumas possibilidades. Então, quando o volume ele aumenta, ou seja, quando há uma expansão do gás, o trabalho é positivo. Logo, o sistema ele vai realizar certo trabalho. Já quando o volume diminui, certo? Ou seja, há uma compressão do gás, o trabalho será negativo. Logo, o sistema ele receberá trabalho. Já quando não há alteração no volume, temos aqui um trabalho nulo e não há troca, certo, de trabalho. O sistema não realiza ou recebe trabalho. Podemos também calcular o trabalho, certo? Podemos também calcular o trabalho sabendo que ele será numericamente igual à área, certo, do diagrama da pressão versus volume. Temos também o trabalho sob pressão variável. A pressão, ela pode, certo, há casos em que ela pode sofrer uma variação durante a mudança de estado de um gás. Então, já não podemos usar a expressão dada aqui no trabalho sob pressão constante. Temos agora aqui o exemplo, da nossa transformação cíclica, certo? De uma transformação cíclica. Mas antes, gostaria de falar sobre o segundo gráficozinho aqui mostrado. Lembrando, que neste caso, o trabalho também será numericamente igual à área, certo? Do gráfico, pressão versus volume. Agora sim, falando sobre a transformação cíclica, temos o seguinte, que um sistema gasoso sofre uma transformação cíclica quando, o estado final coincide com o estado inicial. Ou seja, numa transformação cíclica, o estado final do gás é o mesmo que o estado inicial, certo? Isto é, depois que ocorre, certo, um conjunto de transformações, o gás ele volta a apresentar a mesma pressão, o mesmo volume, certo? E a mesma temperatura que ele possuía inicialmente. Esse fato ocorre com as máquinas térmicas. Podemos ainda citar, certo, que no sentido horário, o trabalho ele é positivo, logo a conversão de calor em trabalho. Já no sentido anti-horário, o trabalho ele é negativo, certo? Portanto, a conversão de trabalho em calor. Falando ainda um pouquinho mais sobre termodinâmica, vamos falar agora sobre a energia interna de um gás ideal. Logo, a energia interna de um gás ideal é função apenas de sua temperatura absoluta. Uma variação na temperatura implica, então, na variação da energia interna de um gás. Lembrando que a energia interna de um gás nada mais é do que a soma dos vários tipos de energia que pode ser associado às suas partículas, certo? Logo, ΔU, variação de energia, é igual a 3 meios de NR vezes ΔT, em que ΔU é a variação da energia interna, certo, do gás. ΔT é a variação de temperatura do gás, N é o número de mols do gás e R é a constante universal dos gases. Temos ainda que, se ΔU for maior que zero, certo? Implica em ΔT maior que zero. Ou seja, se a temperatura aumenta, a energia interna do gás também aumenta. Já se
ΔU for menor do que zero, ΔT também menor do que zero. Ou seja, né, se a temperatura diminui, a energia interna também diminui. E o terceiro caso é quando temos aqui a variação da energia interna igual a zero. Logo, né, a temperatura constante, ΔT igual a zero, a energia interna também será constante. Espero que tenham compreendido. Vamos para a correção da atividade. Esta atividade está lá na página 32. Inicia na página 32. Questão 40 diz assim, olha. A figura representa o diagrama de fases de uma substância simples. Diga se as informações a seguir são verdadeiras ou falsas. Justifique cada uma delas. Vamos lá? Estudamos, né, já a respeito do diagrama de fases. Temos aqui, olha, a curva de sublimação, a curva de fusão e a curva de vaporização. Uma substância que se encontra entre a curva de sublimação e a curva de fusão, ela está na fase sólida. Já a substância que está entre a curva de fusão e a curva de vaporização, ela se encontra no estado líquido, na fase líquida. E, né, se ela estiver entre a curva de sublimação e a curva de vaporização, ela se encontra, certo, na fase de vapor. Se, né, vamos lá? Lembrando ainda que temos aqui o ponto de encontro entre as três curvas, chamado de ponto triplo. Ele vai fornecer, então, os valores de pressão e temperatura em que as substâncias elas podem se apresentar simultaneamente, certo? Nas três fases. Agora, vamos analisar cada item proposto. Na letra A diz assim, olha. Se a substância for comprimida isotermicamente a partir da fase 3, ela poderá sofrer solidificação. Lembrando, né, que se houver uma compressão, certo? Considerando aqui a fase 3, ocorreria então uma mudança no estado de vapor, na fase de vapor, para a fase líquida. Ou seja, haveria condensação e não solidificação, certo? Logo, esta alternativa ela é falsa, porque, né, se houvesse compressão isotérmica, ocorreria a mudança da fase de vapor para a fase líquida, não da fase líquida para a fase sólida. Letra B diz, uma mudança da fase 1 para a fase 2 chama-se ebulição. Essa alternativa também ela é falsa, pois, né, quando a passagem aqui da fase sólida, certo, para a fase líquida, ocorre a fusão e não a ebulição. Lembrando, né, que aqui temos a substância na fase sólida, certo? Aqui entre a curva de fusão e vaporização na fase líquida. E, né, aqui embaixo entre a curva de sublimação e a curva de vaporização, ela está na fase de vapor. Em 2, a substância se encontra na fase sólida. Já sabemos que não, né? Como acabei de falar para vocês, em 2, a substância se encontra na fase líquida. Letra D diz, se a substância for expandida isotermicamente a partir da fase 1, ela poderá sofrer sublimação. Quando a expansão, certo, isotérmica, a substância ela pode passar, então, da fase sólida para a fase de vapor. Ou seja, essa substância ela pode se sublimar, certo? Ela pode sublimar. Logo, esta alternativa ela é verdadeira.
diz assim, em 4 a substância se encontra na fase de vapor. Não, em 4 ela se encontra na fase sólida. Logo, a letra E também é falsa. A questão 41 diz assim, olha, a geada é um fenômeno que ocorre durante a estação fria no sul do Brasil. Esse fenômeno pode ser ilustrado no diagrama da fase da água ao passar de um ponto para o outro. Diga quais são esses pontos justificando. Temos aqui, né, o diagrama de fases da água. Temos também a representação do ponto tríplice, certo? Agora, vamos só lembrar o seguinte, que a geada nada mais é do que a solidificação do orvalho, que, né, se trata da condensação do vapor de água. Podemos, então, entender a geada como a passagem do vapor de água para a fase sólida devido à redução de temperatura. Aqui no gráfico, certo? Ele está, né, representado da seguinte forma, então, passando da fase 1, certo? Da fase de vapor para fase 4. Fase 4, fase sólida, certo? Logo, né, temos aqui que ele está representado partindo do ponto 3 para o ponto 4. Questão 42 diz assim, olha, ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius e congela a 0 graus Celsius. Assinale a alternativa que indica o ponto de congelamento e o ponto de fervura da água em Guaramiranga, cidade localizada a cerca de 1000 metros de altitude. A água, certo, ela tem um comportamento anômalo em sua curva de fusão, certo? Portanto, teremos o seguinte, que a água ela vai congelar acima de 0 graus Celsius e vai ferver abaixo de 100 graus Celsius. Nessa questão, podemos observar, né, que a pressão atmosférica ela está a 1000 metros de altitude. Portanto, quando a pressão é menor, a água ela vai congelar a temperatura maior, certo? Que 0 graus Celsius e ferver a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Na página 33, temos a questão 45, que diz assim, olha, para cozinhar os alimentos mais rapidamente, uma cozinheira utiliza uma panela de pressão com os alimentos imersos em água. Ao colocar a panela sobre o fogo, sabemos que os alimentos são cozidos mais rapidamente. Letra A diz assim, olha, aumento de pressão no interior da panela, certo? Provoca um decréscimo na temperatura de ebulição da água em seu interior. Letra B, né? Os alimentos eles são cozidos mais rapidamente porque o ponto de ebulição da água que envolve os alimentos aumenta. Na letra C, diz assim, a água em seu interior se expande, diminuindo a pressão. Letra D, diz, o aumento da temperatura reduz a pressão no interior da panela. E a letra E, as paredes da panela são espessas, o que torna um recipiente adiabático perfeito. Vamos lá. Se, né, aumentarmos a pressão interna, certo? Então, com o aumento da pressão interna, a água ela vai entrar em ebulição a uma temperatura maior, ou seja, o ponto de ebulição da água ele vai aumentar, certo? E assim os alimentos serão cozidos mais rapidamente. A questão 45 está lá na página 37, diz assim, olha. Em
certos dias, verifica-se o fenômeno de inversão térmica que causa o aumento de poluição, pelo fato de a atmosfera apresentar maior estabilidade. Dentre as afirmativas abaixo sobre as causas desse fenômeno, justifique aquela que você julga correta. Letra A temperatura das camadas inferiores do ar atmosférico permanece superior à das camadas superiores. Não, né? Letra B, a convecção força as camadas poluídas a circular. Isso também não acontece. Letra C, a condutibilidade do ar vai diminuir. A condutibilidade do ar diminui. Letra D, a temperatura do ar homogeneiza, ou, as camadas superiores do ar atmosférico têm temperatura superior à das camadas inferiores. A alternativa é, normalmente, temos, que o ar nas suas camadas inferiores ele é mais quente que nas camadas superiores. Assim, há uma dispersão dos poluentes, certo? Fornecida pelas correntes de convecção. Logo, nos dias de inversão térmica, as camadas mais baixas, Nos dias de inversão térmica, as camadas mais baixas, elas estão mais frias que as camadas mais altas de ar. Isso impede a convecção do ar e mantém estáveis a temperatura do ar poluído, certo? Que, sendo assim, causando um desconforto à população local. Questão 47 diz assim, olha: o aquecimento da Terra devido ao efeito estufa foi discutido recentemente na Confederação das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio+10, realizada na África do Sul, na cidade de Joanesburgo. O efeito estufa ocorre com a poluição da atmosfera com certos gases, principalmente o gás carbônico, o CO2, O aquecimento da Terra devido ao efeito estufa deve-se: letra A, ao surgimento de um buraco na camada de ozônio da atmosfera que não impede a radiação ultravioleta. Letra B, a atmosfera poluída que dificulta a passagem da radiação de infravermelho da Terra para o espaço. Letra C, há correntes marítimas de altas temperaturas conhecida como El Niño. Letra D, a alta temperatura com que os gases poluentes são lançados na atmosfera. E letra E, ao derretimento das geleiras da Antártida e do Ártico. Temos então que o calor, ou seja, a radiação infravermelha, ela fica aprisionada, certo, na atmosfera, que funciona então como uma estufa de plantas. Logo, a alternativa correta, letra B, a atmosfera poluída que dificulta a passagem da radiação de infravermelho da Terra para o espaço, causando assim, o aquecimento da Terra. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.